Olá, primeiros anos! E aí, prontos para mais uma sexta-feira de língua portuguesa? Então, por favor, eu quero que vocês anotem aí, olha, aula 1, análise linguística do quarto bimestre, vamos falar sobre pronomes. O que seriam os pronomes? E quando eu falo aula 1, gente, estou falando das videoaulas, tá certo? Nós vimos que há alguns determinantes do substantivo. Aí a gente viu artigo, nós vimos numerais, nós vimos adjetivos. E agora veremos alguns pronomes, tá certo? Então, por favor, olha aí a apostila de língua portuguesa, nós vamos falar sobre o conteúdo que se encontra na página 52 a 63, que é pronome. Mas antes eu quero ler um texto para vocês que é desse grande escritor Milor Fernandes. Ele é um cronista carioca, né? Nascido em 1928 e falecido em 2012. É recente a morte dele. Ele foi jornalista, cronista, cartunista, poeta, dramaturgo, roteirista, tradutor, artista gráfico e multimídia. Ele escreveu cerca de 40 livros, inúmeras traduções e peças originais para o teatro. Ele é conhecido por seu humor irreverente, que nós vamos identificar nesse texto, e crítico. Publicou nos principais jornais e revistas do Rio de Janeiro e de São Paulo, tendo sido assim um dos fundadores de O Pasquim, que é um jornal semanal carioca de oposição ao regime militar, que se tornou um dos maiores fenômenos da imprensa nacional. Que texto é esse? O texto ele está na página 52 da apostila de vocês e o título é A Vaguidão Específica. Eu quero que vocês prestem bastante atenção na leitura, tá? Olha só, antes, ali, um pouquinho abaixo do título, tem uma epígrafe e diz assim: as mulheres têm uma maneira de falar que eu chamo de vago específica. Aí eu perguntaria para vocês, tá? O que é uma epígrafe? E daí eu quero que vocês reflitam um pouquinho aí. O que seria uma epígrafe? Já que vem ali logo abaixo do título. Me respondam aí. Né? Ela é uma frase colocada geralmente no início, antes de um texto ou no início de um livro, né? Ou um capítulo, um poema, enfim. E ele serve de tema ao assunto que a gente vai falar. Ou para resumir o sentido do que a gente vai falar e situar uma motivação, né? Uma motivação que nos leva a fazer essa análise. Eu vou ler apenas, vocês acompanham na apostila de vocês. Maria, ponha isso lá fora em qualquer parte. Junto com as outras? Não, ponha junto com as outras, não. Senão, pode vir alguém e querer fazer coisa com elas. Ponha no lugar do outro dia. Sim, senhora. Olha, o homem está aí. Aquele de quando choveu? Não, o que a senhora foi lá e falou com ele no domingo. O que é que você disse a ele? Eu disse para ele continuar. Ele já começou? Acho que já. Eu disse que podia principiar por onde quisesse. É bom? Mais ou menos. O outro parece mais capaz. Você trouxe tudo para mim? Não, senhora, só trouxe as coisas. O resto não trouxe porque a senhora recomendou para deixar até a véspera. Mas traga. Na ocasião nós descemos tudo de novo. É melhor se não atravanca a entrada e ele reclama como na outra noite. Está bem, vou ver como. Então percebam o seguinte. Primeira questão que está aí no slide para vocês. O texto é coerente? E quando eu falo de coerência, estou falando de sentido. Ele tem sentido para você? Sim, não, talvez. Olha lá, não. Se vocês optaram por não, vocês erraram. Por quê? Porque sim, ele tem, né, sentido. Embora o leitor não saiba sobre o que as duas estão conversando, ela tem sim sentido. Porque nós devemos inferir que antes desse texto, desse diálogo, houve acontecimentos que marcaram. Porém, a gente não pode identificar, mas nós sabemos que se trata de alguma coisa
relacionado a duas mulheres que estão conversando. E nós podemos ir além. A outra pergunta é: por que o leitor não entende sobre o que as mulheres conversam? Por quê? Porque o leitor não compartilha com as mulheres a situação sobre a qual elas dialogam. Tais informações seriam extratextuais, como eu disse para vocês. A gente infere sobre o texto, já que a gente imagina que antes desse houve uma conversa. As duas mulheres usam palavras vagas, né, idênticos, como ele, isso, coisas, outra, etc., que não contribuem para a compreensão do texto. Eu posso não compreender, tá? Porém, não é um texto sem sentido. Além do diálogo entre as duas mulheres, o que mais compõe o texto? De que modo as informações dessas outras partes do texto contribuem para dar coerência à crônica? Veja lá, o título é muito importante e a epígrafe. Essas informações contribuem para a coerência do texto porque explicam ao leitor que a crônica trata sobre o modo de falar das mulheres, né? Então nós sabemos, aí nós lemos um pouquinho que Milor Fernandes, ele tem aí, né, digamos assim, um humor, não deixando de fazer uma crítica, tá? Então ele faz uma crítica justamente a essa vaguidão específica das mulheres, é uma característica das mulheres. As mulheres têm uma maneira de falar, né, que ele chama de vago específica. É vago, porém, você sabe do que está sendo falado, a mulher sabe, principalmente ela, certo? Então, Milor Fernandes, ele traz essa crítica, né, essa observação sobre a mulher. Nessa crônica dialogada, quem são os personagens? Primeiro, a gente entende que seja Maria a empregada, né, e a sua patroa, que não foi nomeada ali. É possível saber que Maria é empregada, por quê? Porque ela obedece às ordens e chama a patroa de senhora. Já a patroa dá ordens com os verbos, geralmente no imperativo. Então, dessa forma, a gente infere conhecimentos nossos, intrínsecos, da nossa cultura, do nosso conhecimento de formas de tratamento. O texto faz uma crítica a determinado comportamento. Primeiro, que crítica é essa? A crítica ela é bem-humorada, como eu falei para vocês, mas é um modo vago como as mulheres tratam. O diálogo entre a patroa e a empregada serve como prova, né, dessa forma vaga, mas específica que as mulheres se comunicam. Segundo, a segunda questãozinha ali. Você concorda com ela? Veja, é uma resposta pessoal, tá? Mas eu informo a vocês o seguinte, que textos humorísticos como esse, o gênero anedota, que é justamente esse texto bem-humorado, exemplifica bem essa questão, tá? Apresenta opiniões generalizadoras e costumam reforçar estereótipos e preconceitos. Então, o que acontece? Há aí um certo estereótipo, que são características muito marcantes, que são atribuídas, no caso aí, às mulheres. As mulheres têm essa característica, pelo menos é apresentada através desse estereótipo, de falar coisas que parecem sem sentido, porém tem sentido sim, e muito aprofundado do assunto. Então nós vamos estudar pronomes, ok? Nós vemos aí que temos pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, relativos e interrogativos. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de pronomes. Quais são as funções do pronome? Falando morfologicamente, eles substituem ou acompanham o substantivo. Falando, por exemplo, no caso dos pronomes pessoais, a função sintática, por exemplo, desse elemento é justamente de desempenhar funções sintáticas como sujeito, predicado e complementos verbais, tá? Quando ele aparece como sujeito, o termo da oração sobre o qual se diz algo. Então, assim, ele aparece como sujeito e esse sujeito é o termo, né, da oração sobre o qual se diz algo. Quando ele faz o papel de predicado, é aquilo que se atribui ao sujeito. E quando ele trabalha com complemento verbal, ele vem com, né, elementos que complementam o sentido do verbo. Então, veja,
Essas são as funções, tanto morfológicas como sintáticas, dos pronomes. Então, pronomes são palavras que acompanham ou substituem um substantivo. Nós temos dois tipos de pronomes. Temos os pronomes adjetivos e os pronomes substantivos. Então, vejam ali o exemplo. Esta minha estatuazinha de gesso, quando nova, o gesso muito branco, as linhas muito puras, mal sugeria a imagem da vida, embora a figura chorasse. Há muitos anos tenho-a comigo. Então, veja, neste caso aí, ele se refere, né, a algo, né, e assim, quando eu estou falando do a, tá, tenha comigo. E esta minha estatuazinha. Então, ó, esta minha estatuazinha, pronome adjetivo. Pronome substantivo, tenho-a comigo, porque eu me refiro ao objeto. Eu não repito o nome, porém eu me relativizo com ele. Pronomes pessoais. Eu posso ter pronomes pessoais do caso reto, oblíquo e de tratamento. Então, os pronomes pessoais de caso reto, eu tenho o eu, tu, ele, nós, vós, eles. Oblíquos são correspondentes às pessoas, primeira, segunda, terceira do singular e primeira, segunda e terceira do plural. Aqui eu só trouxe alguns exemplinhos ali, mas eu tenho uma tabela na sequência mostrando para vocês. Então, eu só quero que vocês percebam que há uma referência. Se eu estou falando de caso reto eu, significa que eu estou substituindo o nome. Se eu trato do oblíquo, eu me refiro ao nome e eu posso ter ele como oblíquo átono, me, e oblíquo tônico, mim. E na primeira pessoa do plural, olha, nós, nos e nós. Percebam aqui, os pronomes pessoais do caso reto, eles exercem a função de sujeito da forma verbal. Então, olha, eu, tu, ele ou ela, singular, nós, vós, eles ou elas, no plural. Lembrando sempre que eu é primeira pessoa do singular, tu é segunda pessoa do singular e ele ou ela, terceira pessoa do singular. Professora, eu posso inverter essa ordem? Não, essa ordem é a ordem das pessoas do discurso. A mesma coisa acontece no plural. Nós, primeira pessoa, vós, segunda pessoa e eles ou elas, terceira pessoa. Eu viajo amanhã de manhã. Quem viaja? Eu, sujeito, né, do verbo. Nós ensaiamos a peça inteira. Quem ensaia a peça inteira? Nós. É para eles fazerem essa pesquisa amanhã. Quem? É para quem fazer? Eles. Veja que eu pergunto para o verbo e vem a resposta. Tá certo? Dessa forma aí eu tenho os de caso. Agora, veja lá os pronomes pessoais. Como eu disse para vocês, eles substituem as pessoas do discurso. E eles podem ser, olha lá, casos retos, eu, tu, ele, nós, vós, eles, átonos, me, te, se, o, a, lhe, nos, você, os, as e lhes. Tônicos, correspondentes à primeira pessoa, mim. A segunda pessoa, ti. A terceira, si, ele ou ela. A primeira pessoa do plural, nós. A segunda pessoa do plural, vós. A terceira pessoa do plural, si, eles, elas. Quando eu falo de pronomes de tratamento, é a forma como eu trato a pessoa com quem eu estou me relacionando. Então, assim, eu tenho, né, uma forma específica para cada, digamos assim, para cada pessoa, dependendo do quê? Da formalidade, do relacionamento que eu tenho com essa pessoa, né? Se eu tenho um relacionamento mais formal, eu vou usar senhor ou senhora. Se eu tenho um tratamento mais informal, você, tu, né? Também pode ser. Vossa senhoria seriam para casos mais formais. Vossa excelência também. E vossa alteza, como vocês sabem, é para, né, para reis, rainhas. Vossa excelência pode ser para sacerdotes. E vossa senhoria, assim por diante. Pronomes oblíquos, átonos e tônicos. Vejam lá, os pronomes pessoais oblíquos, eles exercem a função de complemento da forma verbal. Complemento, gente, isso é muito importante, tá certo? Os pronomes oblíquos, o, os, a, as, adquirem a forma de lo, los, lá ou las, quando acompanham formas verbais terminadas em R, S e Z. Então, eu utilizo
o L, acrescento ali o lo, los, lá e las, referentes como pronome oblíquo, quando? Quando eles acompanham formas verbais terminadas em R, S e Z. Veja um exemplo. Benefícios da vitamina D para o organismo e onde encontrar lá. Porque se fosse onde encontrar a, né, não seria adequado. Veja que omite-se o R, tá? E acrescenta aí o L ao A que fica lá, encontrar lá. Se a forma termina em som nasal, os pronomes o, os, a, as adquirem a forma de no, nos, na e nas. O que é som nasal? Prestem atenção, é aquele som que faz tá? Olha lá. Os meus olhos, de tanto a olharem, impregnaram na. Entende? Quando tiver esse som, não vai ser lo. Aí, no caso aí seria o lá. Ou poderia ser o nos ou o nas, depende. Tá? De minha humanidade irônica de Tísico. Pronomes de tratamento. Olha lá. Conforme como eu havia falado para vocês, conforme o tratamento, se ele é formal ou informal, eu tenho ali, né? Olha lá. O pronome você ou vocês se origina de vossa mercê, expressão que passou por variações. Nossa língua ela é viva, ela é muito dinâmica e isso acontece. Os pronomes de tratamento exigem verbos e pronomes de terceira pessoa. Você trabalha para sustentar sua família. O Senhor aproveitou o passeio com seu filho? Sua santidade está discursando com o, né? Não o interrompa. Usamos vossa quando nos dirigimos diretamente à pessoa, mas usamos sua quando nos referimos à pessoa. Então, veja, Vossa Excelência deseja o café quente ou frio, né? Então, quando nos referimos à pessoa de forma direta, Sua Excelência está em uma reunião importante. Então, turma, nós vimos aí, então, os pronomes pessoais de caso reto. Agora nós vamos falar sobre pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos são aqueles que situam os seres no espaço, tempo e no contexto. Então veja, exemplos de pronome demonstrativo. Este ou estes, esta ou estas, isto, esse ou esses, essas ou essas, isso, aquele, aqueles, aquela, aquelas ou aquilo. Quando que eu uso este? Quando é presente e futuro. Quando eu uso esses? Quando eu falo de passado. Quando eu uso aquele? Passado bem distante. Espaço, né? Ó, eu uso este quando eu estou falando com alguém próximo de mim. Eu uso esses quando eu falo de uma pessoa, tá? Próxima, né? Uma pessoa próxima com quem se está falando. E aquele ou aquela quando eu estou falando de uma pessoa distante. Em que contexto eu posso utilizar este, estas ou isto? Estes, esta ou estas ou isto. Refere-se a algo que será dito. Quando eu uso esses, essa, essas e isso, refere-se a algo que foi dito. Quando eu uso aquele ou aqueles, aquela ou aquelas ou aquilo, utilizando em conjunto, tá? Com o demonstrativo este, refere-se à informação anterior ou à outra apresentada. Vamos ver o exemplo. 2 escritores chineses já receberam o prêmio Nobel. Gan Xingjian e Mon Yan. Este foi premiado em 2012, enquanto que aquele foi premiado 12 anos antes. Então, vocês percebam que este, tá? Utilizado em conjunto com o demonstrativo este, refere-se à informação anterior à outra que está sendo apresentada na sequência. Pronomes possessivos. Veja lá, número. Eu tenho singular e tenho no plural. Pessoas, primeira, segunda, terceira. Pronomes possessivos. Em primeira pessoa, meu, minha, meus, minhas. Segunda pessoa, teu, tua, teus, tuas. Terceira pessoa, seu, sua, seus e suas. Plural, nosso, nossa, nossos, nossas. Segunda pessoa, vosso, vossa, vossos, vossas. Terceira pessoa, seu, sua, seus, suas. Pronomes indefinidos. Eu encontro aí os variáveis, aqueles que variam em
singular ou plural, e os invariáveis que não variam. Tenho também locuções pronominais indefinidas. Olha lá, todo o mundo, né? Por que uma locução? Porque eu tenho mais de 2 palavras que trabalham para um único sentido. No caso aí, de pronome indefinido. Pronome indefinido refere-se à terceira pessoa do discurso de modo vago ou impreciso. Então, são exemplos de pronomes indefinidos e locuções que desempenham essa função. Variáveis. Algum, alguns, alguma, algumas, certo, certos, certas, certas, todo, todos, toda, todas, outro, outros, outra, outras, muito, muitos, muita, muitas, poucos, pouco, poucos, pouca, poucas. Invariáveis, algo, tudo, nada, cada, alguém, ninguém. Percebem que a professora sempre cobra de vocês quando vocês utilizam pronomes assim indefinidos para identificar sobre alguma informação? Nós vimos isso no texto né, do Milor Fernandes. A gente percebe aí uma certa o quê? Uma certa indefinição, uma exatidão do que sobre o que se está falando. Então, é importante o uso. É interessante, é importante o uso dos pronomes indefinidos? Claro, só que tem que saber usar, porque há algumas informações que são muito importantes e não podem ser omitidas ou indefinidas. Locuções pronominais indefinidas. Todo mundo, cada um, alguma coisa, qualquer um, todo aquele que, as pessoas, sabe? Isso são locuções indefinidas. Pronomes relativos. Eu tenho também os variáveis e invariáveis. Quando variável, o ou a, qual, os ou as, quais. Invariáveis. Então, o pronome relativo é aquele pronome que se refere a um termo que foi dito anteriormente. Algo que já foi citado e que, através do pronome relativo, retoma-se na oração seguinte. São eles. Olha lá, o qual, cujo e onde, que, quem e quando. Pronomes interrogativos. Estamos falando aí de pronomes em que eu utilizo numa oração direta ou indireta. Qual, quais, quanto, quantos, quanta, quanto. Pronome interrogativo são pronomes usados em frases interrogativas para formular perguntas diretas ou indiretas, referindo-se à terceira pessoa do discurso. São eles, nas suas formas variáveis, qual, quais, quanto, quantos, quanta, quantas. Invariáveis, quem e que. Exemplos. Quantas galáxias já foram encontradas? Gostaria de saber quantas galáxias já foram encontradas. O primeiro exemplo, quantas galáxias já foram encontradas, trata-se de uma frase interrogativa de forma direta, pois apresenta o sinal de interrogação. No caso da segunda, vocês percebem que há uma indagação, porém não é direta e não exige assim a resposta imediata do interlocutor. Gostaria de saber quantas, eu gostaria. Isso não quer dizer que eu quero agora saber, né? Ou que, por exemplo, quantas galáxias já foram encontradas? Entende a diferença das duas? Então, assim, gente, nós terminamos aí de falar sobre pronomes. Mas antes, eu quero que vocês respondam lá para mim, no fórum, o que você achou do texto A Vaguidão Específica. Você já se viu em uma conversa como essa? Ou você já viu alguém estar conversando sobre algo dentro do ônibus? Isso acontece muito, né? A gente está lá no ônibus e tal, daqui a pouco começa 2 pessoas a dialogarem, começam a falar sobre algo que elas sabem do que se trata, mas que a gente tá ali, tá escutando porque não é surdo, mas, né, de certa forma, a gente acaba ficar escutando e às vezes fica curioso de saber, e as pessoas vão falando e a gente não entende nada. Você já passou por uma situação dessa? É isso que eu quero saber. Responda lá no fórum, tá certo? Quero saber sua resposta. Vamos participar. Um abraço, um ótimo final de semana, tem feriado aí. E não esqueça, ao final de cada videoaula há uma atividade sobre ela no Produção Acadêmica. Cito aqui também, olha lá. Realizar as atividades das páginas 53 e 61 da apostila 4 de língua portuguesa. Por quê? Porque foi sobre tudo que a gente falou aqui. Vocês vão perceber que há algumas páginas, entre essas que eu citei, que não tem
muita atividade, tem uma ou duas, então parece muitas páginas, porém com poucos exercícios. Vocês retomando o que vocês estudaram aqui agora, vocês conseguem responder, tá certo? Beijo, turma, fiquem bem!